Agradeço pela oportunidade de poder colaborar um pouquinho, né, com o debate aqui, que já está sendo tão rico desde ontem. E gostaria de trazer um pouquinho essa pauta da biomimética, né, do saneamento. São inspirações mesmo nos serviços que a natureza já presta para nós. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa riqueza que a gente já possui e como que a gente pode utilizar isso no ramo da tecnologia. Bom, queria começar pelo conceito, né, porque lá na etimologia da palavra, às vezes biomimética é uma palavra nova para muitos de nós, mas o conceito não é tão diferente do que a gente já vem estudando, né, nas nossas carreiras, já vem abordando na própria natureza da engenharia ambiental. Biomimética é uma palavra grega, que vem de bio mais mimesis, né? Vida mais imitação, ou seja, como podemos imitar os processos vivos, né? Essa imitação, então, dos processos que já acontecem naturalmente. Esse conceito, digamos assim, foi mais popularizado nos anos 90, né? Mas você vê que a natureza em si, dessa lógica, ela sempre existiu. O ser humano sempre utilizou, ou sempre observou a natureza e utilizou esses processos de forma inteligente, né? Processos que a natureza já faz normalmente, só que sem uma mente pensante, né, ali coordenando tudo. Então, sempre fizemos isso enquanto humanidade, né? Mas lá em 97, então, é que nasceu esse conceito, digamos assim, né, da biomimética, como essa inovação mesmo inspirada na natureza. E nada mais é do que justamente isso, olhar para a natureza, observar esses processos naturais que ocorrem e buscar inspiração de soluções, né? Como é que a gente pode observar tudo o que já acontece e utilizar isso, então, de forma controlada, para que a gente atinja objetivos específicos. E não assim, vamos ver o que vai dar, né? Mas já conhecendo, conseguindo mapear como esses processos acontecem e esses resultados se desencadeiam, então, como que a gente pode usar isso em um ambiente controlado? Já sabendo como funciona e quais prováveis resultados podemos atingir. É nada mais do que emular clássicos da natureza. Aí aqui eu coloquei esse clássicos porque o conceito, né, o conceito de clássico, o que é clássico? É aquilo que é classificado pelo tempo. E muitas vezes a gente usa essa palavra e não reflete, né, bem sobre isso. Porque clássico, às vezes, é um conceito meio aberto, né, na nossa cabeça, assim. Mas o que é clássico? É aquilo que foi consagrado, que é consagrado pelo tempo, ou seja, foi classificado, passou pela prova do tempo, sobreviveu a muitos momentos, a cenários diferentes. Por isso existem músicas que são clássicas, por isso existem metodologias científicas que são clássicas, porque ultrapassam essa barreira do tempo e dos contextos, que são passageiros. Então, aquilo que não perece ao que é passageiro, então é considerado clássico. Não é tão diferente do conceito de sustentabilidade, vocês concordam? Quem já parou para refletir sobre isso? Eu achei interessante, assim, né? Quando eu estava preparando a palestra, eu falei assim, nossa, que interessante, porque quantas vezes a gente para refletir? Clássico, então, tem muito a ver com o que é sustentável, porque, no fim das contas, ambos os conceitos se tratam daquilo que supera a barreira do tempo, né? As tecnologias que são sustentáveis, a própria vida é uma tecnologia sustentável, porque ela se sustenta ao longo de tempos, de cenários, né, de diversas situações diferentes. Então, nada mais do que emular, então, essa natureza que é sustentável. E o que é legal disso? Porque a gente parte de um processo que já vem sendo validado há milhões e milhões de anos. É muito diferente da gente criar uma ideia na cabeça,
né? E aí a gente pensa assim, deixa eu testar tal coisa, e tirei, sei lá, vozes da minha cabeça, né? Deixa eu testar isso aqui. Se a gente não parte de uma observação objetiva, de algo que já existe, e aí sim, né, a gente tenta acrescentar, busca acrescentar algum critério a mais, a gente não está fazendo um processo muito inteligente, porque se a natureza já vem validando esses processos há milhares e milhares de anos, então é porque eles funcionam. Eles já foram postos à prova do tempo por muitas vezes. Então, é uma forma muito inteligente da gente criar novos métodos, novas tecnologias. Porque, no fundo, a gente não é grande criador de nada. Não é verdade? A gente só reúne ideias em potenciais, né, para um determinado cenário e aplica no que pode ser melhor aplicado nesse contexto atual. Mas não somos criadores de grandes coisas. A natureza já criou tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa, né? Então, eu gostaria assim, de trazer uma abordagem mais nesse sentido assim, de que quando a gente se alinha com essa visão dos processos naturais, é uma forma de a gente estar também propiciando a vida. Então, quando a gente traz essa visão para o meio da engenharia, para as nossas tecnologias, nós também estamos sendo propiciadores dessa vida, né? A vida que já acontece, que tem uma força tão incrível, acontece por meio das plantas, da chuva, do solo, de tudo, também pode acontecer por meio de nós, né? De uma forma consciente, claro, além da nossa própria vida, mas como podemos também ser canais dessa vida inteligente nos nossos processos tecnológicos. Bom, a biomimética tem diversas aplicações, né? Se a gente for, a minha ideia não é esgotar o tema, não é esgotar os exemplos e aplicações, porque embora seja um conceito aparentemente novo, talvez algumas pessoas aqui nunca tenham ouvido falar exatamente essa palavra, né? Mas o que a gente está trazendo aqui não é nada extremamente inovador. Então, ela já tem diversas aplicações na ciência, na tecnologia, no próprio ramo nosso da engenharia, né, na arquitetura, design, medicina. Nossa, tá bombando, né, a biomimética na medicina, porque já estão trazendo muitas imitações de processos biológicos, né, que já acontecem, inclusive na resistência de vírus e bactérias, por causa das cápsulas proteicas e tudo, e transformando esse mesmo mecanismo, né, de ação e de transporte dos vírus e bactérias para fazerem nanorobôs, né, para fazer cirurgia, enfim, um monte de tratamento que ainda a medicina invasiva não consegue fazer. Então, a medicina realmente está movendo muito em direção a isso. E com a engenharia não é diferente. Então, a biomimética ela é uma ferramenta, né, de inovação, só que em sintonia com o meio ambiente. Bom, se dizem, né, em várias fontes de pesquisa, se a gente for buscar, tem um movimento aí falando assim, olha, pode vir uma nova revolução industrial, já passamos por tantas, né? Mas justamente porque agora parece que a tecnologia está acordando para copiar esses movimentos. Só que a gente vai ver que assim, sempre a gente fez isso. Não sei se tão conscientemente, mas agora parece que estamos mais despertos para isso. E daí, então, surgem bionegócios, porque onde as coisas funcionam e dão resultados, a gente começa a ver dinheiro, né? Então, daí surgem os negócios também. E onde entra o comércio e a indústria, a gente sabe que aí vira o setor que desenvolve, né? Porque no mundo capitalista que a gente vive, nada desenvolve sem dinheiro. Então, precisa de grana. Bom, então, os bionegócios, então, são uma tendência, né, muito forte, que estão aí, digamos assim, bebendo na fonte da biomimética. E aí, bom, se a gente quer explorar a biomimética, ela pode ser explorada, ou pelo menos melhor compreendida, a partir de formas, processos e ecossistemas. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhamento, porque assim, realmente tem muita coisa legal para pesquisar, né? A minha ideia é mais trazer essa curiosidade para que a gente possa começar a debater sobre isso na engenharia ambiental, né, no nosso meio. Porque, como eu falei aqui atrás, né, tem
tantos tecnólogos, tem tantas indústrias, tantos arquitetos, tantos médicos discutindo sobre isso, e nós, que somos esses engenheiros da vida, né? Ou como o Farley falou no período da manhã, né? Ou esses médicos do meio ambiente, eu acho que é importante que a gente esteja também na linha de frente desse tipo de discussão. Então, do ponto de vista do formato, quem tiver mais interesse, né, depois pode pesquisar melhor. E a minha ideia é trazer aqui alguns exemplos, alguns casos. Vou começar com um pouquinho do ponto de vista das formas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse é bem recente. Tem uma empresa australiana que chama Microtal, que eles se inspiraram, produziram um revestimento inspirado na textura da pele do tubarão para fazer revestimentos para aeronaves que conseguem se deslocar com o menor arrasto possível e maior velocidade e maior eficiência, inclusive do ponto de vista de consumo de combustível, só por causa desse revestimento. Quer dizer que a natureza já está validando há quantos bilhões de anos já existe o tubarão, né? Então, assim, você vê, a natureza já testou, já validou, já reprovou, já aprovou, já melhorou, e a gente só está aplicando para a tecnologia, para os usos que são interessantes para nós. Isso é muito bom, né? Então, essa é uma forma uma maneira de copiar a forma. É no meio aqui, é no botão do meio que eu coloco o laser? É? Ah, aqui, deu certo. Legal. Aí aqui, do ponto de vista da forma também, eu trouxe um outro exemplo que é mais recente, que é o Eastgate Center. É um prédio, um shopping center, não sei se vocês já ouviram falar também, que foi construído no Zimbábue. E aí eles se inspiraram, né, no todo o processo de ventilação, de exaustão, que acontece nos cupinzeiros, que é uma tecnologia de resfriamento e exaustão do ar quente que é fantástica. E os caras estão aí, os cupins, eles estão aí há muitos milênios também desenvolvendo essa tecnologia, né? Então, aí, alguém observou, o engenheiro observou e falou assim, nossa, caramba, o sistema de troca de ar deles é muito eficiente. Acabou que eles conseguiram construir um shopping center num país que é super quente e não tem um aparelho de ar-condicionado. Mantém a temperatura estável de 23 graus Celsius. Sensacional, né? Só copiando a forma. Não estamos nem falando de processos. Bom, do ponto de vista de processos, aí a coisa já fica mais interessante. Aqui eu vou trazendo... bom, tem inúmeros exemplos, né, de outras áreas tecnológicas, mas eu busquei trazer mais exemplos voltados para a engenharia, que é a nossa área de interesse, né? Bom, então, tem uma empresa também que está desenvolvendo, né, o que eles chamaram de projeto Biofiber, lá da Universidade de Drexel. O que é o Biofiber? Eu achei fantástico isso aqui, porque aqui já começa a envolver mais do que copiar a forma da natureza, a forma perfeita da natureza, é sobre copiar como os processos acontecem. Então, desenvolveram um concreto que ele promove autocura, ou o concreto regenerativo. Eu achei muito legal isso. Eu falei assim, gente, porque a gente estuda, né, em materiais e processos construtivos, sobre a cura do concreto, demora tanto tempo, né, menos de 28 dias, você tem que manter com água e tudo. Até 30 anos ele ainda está sofrendo processo de cura, tem todo um risco de sofrer rachaduras, dependendo se a cura não for muito bem hidratada. E aí uma das principais patologias do concreto é justamente fissura, que ao longo dos anos vai se agravando, né? Então, desenvolveram um concreto que ele é composto, ou seja, enriquecido com polímeros. E esse polímero, que é micro, né, assim, de meio milímetro, é muito pequenininho. E ele é composto, então, esse cimento, ele é enriquecido com um hidrogel.
Esse hidrogel, ele tem essa função de reter a água, certo? Então, o hidrogel, quem conhece chia? Quem gosta de comer chia? Né? É um grãozinho sequinho, né? Você compra no mercado, ele é pequenininho assim. Mas aí, quando você põe a água, ou põe o iogurte, põe na fruta, né? Ele cria uma película de hidrogel em volta, né? É bem interessante, assim, com essa capacidade de reter, né? Essa capacidade coloidal. É isso aqui, então, o hidrogel é essa substância que tem essa capacidade de reter a água. E é um hidrogel que ele tem o cimento é enriquecido com hidrogel e com uma bactéria específica que ela produz, na presença, então, de CO2, que é quando o concreto justamente sofre a fissura, começa a entrar, então, né, ter esse contato com o ar atmosférico, e na primeira chuva que ele levar, então, vai ter a entrada de água, porque toda bactéria precisa também de água para poder se proliferar, e os nutrientes que já estão disponíveis no hidrogel. Então, o hidrogel é uma bomba nutricional, que na presença de água, na presença de CO2, junto com as bactérias, forma um ambiente perfeito para que elas possam produzir algumas substâncias. E aí o que acontece? O concreto racha, entra a água, as bactérias, com o combustível que elas precisam, produzem carbonato de cálcio, que é justamente o material principal do clinker, né? Que é o que forma o cimento, preenchendo, então, e curando essas fissuras. Eles fizeram testes e chegaram a resultados de até 2 dias. Claro, a gente está falando de pequenas fissuras do concreto, né? Não estamos falando de grandes patologias ou de uma estrutura completamente comprometida. Mas essas microfissuras, que às vezes vão dando espaço para o próprio concreto sofrendo erosões e aumentando o porte dessa patologia, elas já são, então, sanadas aqui já no início, quando elas ainda são microfissuras, né? Então, achei bem interessante isso. As bactérias estão lá, né, inoculadas, digamos assim, né? Elas têm um poder de atravessar condições adversas, ainda sem água, sem nutrientes, durante muitos anos, porque assim, né, muitas bactérias que a gente aprende também lá na microbiologia, né, que esporulam e tudo e tal. Então, elas já têm esse mecanismo que é milenar, né, essa capacidade de sobreviver a condições adversas. E aí, em um momento onde o ambiente é propício, cai uma gotinha d'água, junto com um monte de nutrientes, elas começam a produzir essa substância. E que, para essa bactéria específica, ela produz uma substância que é rica em carbonato de cálcio. Então, para o concreto, é sensacional. Eu achei muito legal isso daqui. E um outro exemplo, né, de processos, ainda essa cópia de processos, são essas pontes vivas, né, de uma etnia lá do leste da Índia, que eu achei muito legal também. É curioso, porque a gente, justamente nesse momento, né, nós estamos passando por um problema lá na Ponte de Candeias. Quem veio de Porto Velho para cá, né? Nossa Senhora, que raiva que passar naquela estrada ali. Nós demos sorte ontem, né? Que ainda conseguimos cortar um trecho grande, mas estava uma fila enorme, quilométrica de caminhões. E olha o quanto a engenharia, né, civil, a engenharia de Fortes, já progrediu muito, mas ainda temos problemas elementares com pontes. E aí a gente se pergunta, né, por que a gente não observa um pouco mais a natureza? Quer dizer, antes da gente construir pontes lá, no Império Romano, começar a construir aquele montão de ponte e tudo, será que a natureza não atravessava, não transpunha rios? É interessante a gente se perguntar isso, né? Então, o mundo sobreviveu sem a nossa tecnologia como? A natureza tem seus processos, né, que são muito inteligentes. E aí, observando um pouco as raízes de algumas plantas específicas, tem umas plantas que elas gostam mais de produzir raízes aéreas, né? Tipo assim, a gente tem o ficus, que adora quebrar uma calçada. A figueira também, eles são meio parentes. E mais umas 2 ou 3 espécies de árvores que são ideais para essa construção de pontes. Produzem muito cipó, né?
E aí, então, né, tem essa etnia que é muito antiga da Índia, inclusive já está se extinguindo e tudo, né? Mas que produzem, então, essas pontes com as raízes dessas espécies arbóreas. E sabe o que é mais engraçado, assim, mais curioso? Elas têm uma tenacidade muito grande, é um organismo vivo e ela se autorregenera. Então, olha que interessante, vocês veem como que a tecnologia nossa ela está caminhando muito para essa pegada autorregenerativa? Está aí a própria IA, né? A gente quer, vocês percebem que a gente tem uma tendência, assim, que cada dia mais a gente quer coisas que funcionem sozinhas, por si mesmo. Né? A gente quer ter uns filhos que não dá trabalho, né? Umas coisas assim, né, ali. Quer ter uns meninos que se criam sozinhos, quer ter... Então, assim, você vê que a gente vai caminhando para um concreto que tem autocura, né? A gente tem uma ponte que é autorregenerativa. Então, o que a gente está começando a compreender? Olha, a natureza não precisa tanto da gente assim como babá. Será que ela só não precisa da gente como um coadjuvante para participar com ela? Não sei, é uma pergunta que fica, né? Sermos colaboradores e não donos de toda a tecnologia, donos de toda a verdade. Porque, veja bem, a gente até que constrói naves excelentes, mas os pássaros voam bem melhor. Tem muito mais eficiência de voo. Inclusive, muitas aeronaves de caça são inspiradas na aerodinâmica de muitos pássaros. Então, eu não sei se... Será que tudo que a gente acha que a gente está tendo de ideia, na verdade, não são só insights, a gente só não está captando, a gente está captando alguma coisa que a natureza já faz há muito tempo. E aí, então, o que é legal, né, nessas pontes? Além dessa regeneração, né, com o passar do tempo, as raízes vão ficando mais fortes. Então, ao contrário de uma construção que é feita de concreto e que quanto mais o tempo passa, mais deteriorada ela vai ficando, tipo a ponte do Candeias, essas pontes aqui de raízes, quanto mais o tempo passa, mais forte a raiz vai ficando. É claro, né, que isso aqui se aplica a vegetações saudáveis. Então, se uma planta dessa é infectada por um organismo e não se tem mais o controle, é claro que a gente tem pode ter problemas com as raízes. Mas aqui a gente está falando de um ambiente saudável. E elas têm também outras propriedades que são interessantes, né? Como, por exemplo, a elasticidade, a estabilidade, e são resistentes a chuvas excessivas, que em um concreto que tem muitas fissuras, isso já seria um problema. Né? Então, para as raízes, para essa ponte de raízes, é uma ideia muito legal. Ou seja, quanto mais água tiver, melhor para ela. Então, cria essa possibilidade de desenvolvimento regenerativo, né? Ficam mais fortes com o tempo. Isso aqui dá para fazer. Mas isso aqui não dá para fazer para passar caminhão de soja. Talvez, por enquanto, a gente ainda não domine uma forma de fazer isso. Mas quantas pontes urbanas a gente tem, né, que daria para fazer isso daqui? Ou em um parque natural, e, de repente, a gente começa a desenvolver isso, manejando cada vez melhor e compreendendo que espécies de plantas funcionam melhor para quais regiões. Até quanto que a gente pode incrementar de esforço nessa ponte, né? Quanto de momento será que ela aguenta aqui? Então, eu achei muito interessante. E você vê, é uma etnia tradicional lá do leste da Índia. Os caras nunca estudaram tecnologia como a gente estuda. Mas tem uma conexão profunda com a natureza. Essa capacidade de olhar e extrair dela aprendizados. Ou seja, se a gente está atento, a natureza conta um montão de coisa para a gente que os livros não contam. Nenhum livro vai contar determinadas histórias. Assim como quando a gente... Já repararam quando a gente está conhecendo alguém, né? Ou a gente tem amizade assim, com alguém, você vai conhecendo a pessoa aos poucos. E você vai contando um pouco da sua vida para ela, e ela vai naturalmente contando um pouco da vida dela para você. É assim que a gente constrói uma relação, né? E se a gente não tem uma relação com a natureza, aí a gente nunca perguntou nada dela. Vocês acham mesmo que ela vai contar os segredos dela para a gente? A gente não tem uma relação de confiança?
Não vai contar nunca. Assim como eu também não contaria para o Glauco, se ele não me tratasse bem. E no saneamento, será que dá para a gente pegar um pouco dessas ideias? Será que dá para a gente, né, captar um pouco, então, dessas mensagens ocultas que a natureza nos dá? O que vocês acham? Eu acho que dá. Vou começar com um exemplo bem clássico, que todo mundo aqui já estudou na graduação, né? Pelo menos para nós que somos da área de meio ambiente e saneamento, é o biodigestor. A biodigestão, então, é esse processo, né? É uma tecnologia biomimética, porque, na verdade, o biodigestor é um sistema biológico de tratamento de efluentes que imita o nosso estômago e o nosso intestino. Então, ele é um grande estômago mecânico. Vocês já pensaram nisso? Eu não pensava nisso quando eu estava estudando isso aqui na faculdade. Não pensava, tá? Eu achava assim que era uma tecnologia altamente disruptiva. Ai, meu Deus, é muito curioso, né? Aí a gente vai olhando assim um pouco da vida, vai vendo, estava tudo na nossa cara o tempo todo. Aí o estômago da gente está lá o tempo todo fazendo isso. O que entra? Matéria orgânica mais H2O, né? Aí tem uma anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio, alguns processos, algumas bactérias anaeróbias fazem o seu trabalhinho, libera CO2 mais água. Não é isso? E mais matéria orgânica, o lodo maturado. E o biodigestor faz exatamente isso. Em um pH específico, tudo certinho. O que entra no biodigestor? Resto de comida, resto de alimento, material palhoso. Triturado. É bem parecido com a mastigação nossa, né? A gente mastiga, faz o processo de trituração. E lá no biodigestor, passa por um triturador antes. Aí beleza, aí cai no estômago lá, né? Que é aquela grande bolsa do biodigestor. Então você tem lá matéria orgânica mais água, né? Porque esse processo todo tem que ser alimentado por água, tem uma proporção certinha, a gente faz os cálculos, não é isso? Aí um ambiente anaeróbio, ou seja, não tem entrada de oxigênio, começa a produzir gases, né? Metano e tal. Na ausência de oxigênio, algumas bactérias que adoram, né, as metanogênicas, que adoram produzir metano, elas fazem isso o dia inteiro, é o paraíso para elas, estão lá produzindo, né? Aí, o gás que sai dali pode virar energia, não é muito diferente do processo de flatulência dentro do nosso intestino. E também depois sai o fertilizante. E o que é o fertilizante? Que depois a gente vai lá, né? Quem trabalha com isso, um sistema produtivo, até registrando mapa, né, para vender esse biofertilizante, né, no mercado, lançar no mercado. E ele sai em forma líquida, que é o digestato, ou seja, esse líquido escuro, mas já maturado. Então, vende como fertilizante, mas ele é um digestato, ou seja, é um resultado de uma digestão. E tem também a parte sólida, que é o lodo de fundo. A cada determinado tempo, ele precisa ser removido. É idêntico ao nosso processo de digestão, só que é um processo artificial. Aí, coloquei outra figura aqui, mas também só para representar os mesmos processos, né, que acontecem. Então, serve para saneamento? A biomimética, será que se aplica ao saneamento? Está aí uma prova. Se aplica. E é um processo infinitamente mais barato do que o tratamento químico. É uma das coisas que a gente mais estuda em tratamento de esgoto é o quê? Os processos biológicos são infinitamente mais baratos do que os processos de tratamento químico. Para esgoto, então, nem se fala. Tem alta carga orgânica, né? E é o que as bactérias precisam para trabalhar. Aí eu trouxe um outro exemplo, mas esse, pelo menos para mim, é mais novo. Então, não é assim uma coisa que eu compreendo profundamente, até porque redes neurais é uma parada que acho que nem os neurologistas compreendem bem ainda.
Mas vocês já ouviram falar de redes neurais na modelagem hidrogeológica? É muito interessante. Eu vi esse conceito o ano passado, em um evento internacional da Amazônia, que teve em Porto Velho. Participaram várias prefeituras, foi no auditório do IFRO, e eu achei assim, a coisa mais fantástica. Eu falei assim, gente, como que é possível? Realmente, a natureza nos comunica muitas coisas. Vieram cientistas de vários países da América do Sul, e que não se conheciam, e que publicaram pesquisas e vieram a esse evento mostrar resultados muito parecidos, que eles tinham chegado às mesmas conclusões, estudando bacias hidrográficas diferentes. E aí, eles trouxeram esse conceito de redes neurais. Eu não prestei atenção em mais nada no evento, eu só queria saber dessas redes neurais. Mas a parada é tão difícil que eu falei assim, realmente tem que ser muito nerd, o cara tem que ser muito bom na computação. E o que são as redes neurais? Não é nada tão diferente do que a imitação dos processos que já acontecem, as sinapses que acontecem no nosso cérebro. O que tá agora pegando? O pessoal está utilizando para fazer o monitoramento e modelagem hídrica. Então, eles pegam uma bacia, uma determinada bacia hidrográfica, estudam essa bacia, pegam um histórico registrado de dados dessa bacia, modelam um sistema que é composto de alguns dados, que é importante, que é composto de alguns dados de entrada, que eles chamam. O que seriam esses dados de entrada? Bom, para o nosso cérebro é o que ele capta através dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Mas, no caso, para a rede neural aplicada à hidrografia, vai considerar como cota, cota, quantidade de chuva, cota do rio, essas informações básicas de entradas que a gente usa para fazer qualquer modelagem hidrológica. E aí, tem o que eles chamam, em toda a rede neural, hoje em dia, já se usa para tudo, não é só para modelagem hidrográfica, se usa para tudo. A IA, inclusive, ela é lastreada em redes neurais, né? Então, tem uma parte que eles chamam, essa é a camada de entrada, e aqui a gente tem a camada de saída. Só que no meio, entre elas, a gente tem o que eles chamam de camada escondida, ou camada secreta, que é o quê? É onde a magia acontece. Então, eu tenho dados de entrada que me dão suporte, que são as impressões que o sistema me dá. Eu tenho a camada de saída, que é o resultado. Como eu vou lidar com essa situação daqui para frente? Ou seja, uma projeção, uma modelagem futura. E, no meio delas, eu tenho a mágica de como tudo acontece. E aqui é que eles começaram a compreender que nem tudo a gente consegue modelar só matematicamente, mas que tem alguns processos, que a própria natureza, é como se, eles explicaram lá, é como se a própria natureza ela tivesse uma memória, onde ficam armazenadas algumas informações de secas, de eventos extremos que já aconteceram. E, no meio dessa modelagem toda, acontece um processo, como se fosse, assim, traduzindo um pouco para a nossa linguagem, de afinidade desses dados, que só alguns modelos matemáticos bem complexos, que a gente precisa usar o solver assim, para resolver, que na nossa cabeça a gente não dá conta, é que esses dados de entrada, o próprio sistema ele aprende a atribuir quais dados de entrada têm maiores pesos, então ele mesmo atribui pesos sozinho, faz a relação desses pesos e da quantidade de entrada de dados, estabelece uma relação e daí ele extrai uma fórmula de saída. Ou seja, é como se ele conseguisse modelar o que ficou na memória entre esses dados todos que foram coletados, é como se tivessem informações secretas, que a gente olhando e analisando com a nossa lógica, a gente não consegue captar. Mas a correlação entre esses dados existe. Só que a gente não tem essa capacidade de extrair. E aí a modelagem matemática extrai. Então, o que eles chamam de redes neurais. É tipo assim, você já viveu uma situação traumática na sua vida. Aí, sem raciocinar, às vezes, parece que você está revivendo aquela situação e alguma coisa no seu corpo ou na sua consciência te trava, fala assim, não vai. Aí a gente fala assim, não sei por que eu tive essa reação, eu pressenti. Então, é como se eles estivessem conseguindo modelar que a própria bacia hidrográfica
digamos assim, também pressente que vai vir alguns eventos extremos e o próprio ecossistema já dá conta de processar alguns impactos que virão futuramente. É muito incrível isso, porque a fauna responde assim, a atmosfera responde assim, pelos dados que eles mostraram lá, é uma coisa surreal. E é isso, o tempo todo a natureza está processando isso. Quer dizer, só agora que a gente descobriu a inteligência artificial, ou que a gente domina um pouco melhor a inteligência artificial, é que a natureza passou a fazer isso? Ou ela sempre fez e a gente que não conseguia ver? Fica a pergunta, né? Mas para a drenagem urbana, a gente estava falando tanto de planejamento, né? Dos planos de saneamento. Isso aqui é importantíssimo. E tem um engenheiro nosso lá da CEOSP, o Pedro Marini, que ele está desenvolvendo agora no mestrado uma pesquisa, né, sobre curva-chave de bacia hidrográfica e ele está tentando inserir redes neurais. Está bem legal o trabalho dele, muito interessante. Então, né, mais um exemplo dessa biomimética, né, dessa imitação desses processos naturais para a nossa área de saneamento. E, claro, aqui, né, tem esses outros exemplos que já são mais conhecidos, que são soluções baseadas na natureza. Não é bem exatamente a gente copiar os processos para reinventar novas coisas, mas aproveitar esses processos que já ocorrem, né? Como quem participou, né, o pessoal não esquece do curso de wetlands, né, que o Von Sperling deu lá em Cacoal, né? Ficou bem mais claro para a gente, né, o funcionamento das wetlands, que são isso, áreas de brejo. O wetland é um nome chique para brejo, que a gente tem muito aqui, né? Ou área de várzea. Então, esses processos ricos que acontecem nessas áreas úmidas, que só acontecem nelas, porque são áreas bem favoráveis à atividade biológica. E jardins de chuva, que também é uma coisa muito massa, né? Sensacional essa capacidade. A natureza sempre desenvolveu, por meio das próprias erosões, né? Vai selecionando locais que são mais aptos a acumular água e outros locais que não são tão aptos, com base, né, na permeabilidade do solo, na resistência, na quantidade de matéria orgânica. O fato é que ela sempre desenvolveu locais de várzea, que são ambientes extremamente ricos e únicos no planeta, né? A gente tem várzeas aqui na Amazônia que foram aterradas para a construção de empreendimentos, né? Eu acho isso assim, nossa, é complicado assim. A gente às vezes fecha os olhos para algumas dessas situações, mas são ambientes que nos fornecem uma riqueza biológica e tecnológica muito grande. E às vezes a gente não sabe o quanto está perdendo, né? Para construir um empreendimento, a gente aterrar esses locais. Bom, mas o fato é que os jardins de chuva, eles estão sendo muito amplamente utilizados na Europa inteira para lidar com essa questão, né, dos eventos extremos de chuva. E aqui no Brasil também já se começou a utilizar, né? Mas para a região sudeste, que o pessoal adora uma tecnologia, adora uma inovação, e parece que se adapta mais rápido, né? Mas o ano passado nós tivemos também, né, em Ariquemes, uma brasileira que veio da Alemanha para nos dar um curso sobre essa solução aqui, baseada na natureza, e ela falou 2 dias para a gente sobre dimensionamento de jardins de chuva. Foi sensacional, foi muito legal. E aí a gente para e pensa, caramba, eu vi isso aqui acontecer a vida inteira, por que eu nunca pensei nisso? Né? Então, está aí a natureza sempre dando soluções para a gente. Mas, basicamente, são pequenos jardins que têm essa capacidade, né, de absorver a água, como se fosse uma microbacia de retenção, e, além de reter a água para regularizar essa vazão, ela também, dependendo do solo, do ambiente que está, tem uma capacidade enorme de infiltração. Isso é ótimo, porque enriquece, né, já faz a absorção direta para o lençol freático. O que mais? Esse daqui eu achei fantástico, pods de cogumelo. A gente já tem discutido bastante sobre o trabalho das macrófitas, né, na filtragem de matéria orgânica nos corpos hídricos, igarapés,
lagos e tudo. Mas esse daqui eu achei muito legal, porque além de utilizar as macrófitas para essa filtração, o pessoal lá da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, vem desenvolvendo, potencializando essa capacidade de absorção por essa parte aqui de um cogumelo específico, né, que é um fungo. É o cogumelo reishi. E o que eles fizeram? Estão desenvolvendo uma capacidade desse cogumelo crescer demais a raiz dele. O micélio é essa parte aqui, ó, essa parte da raiz, que ela é bem fibrosa. E tem uma capacidade enorme de absorção de nutrientes, porque, afinal de contas, a função de uma raiz é justamente absorver nutrientes, né? E por que a gente não pensa essas coisas, gente? A gente tem tanto problema com nutriente em esgoto. Nitrato, nitrito, né? Sofrendo aí para remover isso dos rios. Estão com umas cargas enormes, né? Altíssimas de lançamento lá em Porto Velho, pega Condema 04, não aprova, né? Efluente que é tratado se tiver com nitrogênio acima do permitido. Então, o micélio, que é essa região aqui do fungo que cresce, tem uma capacidade enorme de absorver nutriente. E aí eles começaram a desenvolver, bom, então vamos selecionar, fazer uma seleção genética daqueles fungos que têm maior capacidade de desenvolver esse micélio, e aí vai selecionando. E aí o que eles começaram a construir? Como se fossem blocos, né, que eles chamam de pods. Então, esses pods de micélio de fungo, do cogumelo, também utilizados para fazer essas ilhas flutuantes, né, de macro, porque eles têm a densidade baixa, então eles flutuam. E aí já aproveita e combina com as macrófitas, que também têm o potencial de absorção dos poluentes. E veja bem, eles chegaram a níveis de até 89% dos poluentes em 30 dias. Fizeram essa modelagem em um rio, né, específico lá, que era bem conhecido assim na cidade, pelo seu alto potencial de poluição. Então, era um rio tipo assim, nível Tietê, que a gente tem aqui, e fizeram esse experimento lá, então, alcançando resultados excelentes. Além disso, ele remove também metais pesados, produtos químicos, toxinas, e aí depois ele tem também uma vida útil, né? Depois de 6 meses, mais ou menos, o micélio ele acaba degradando, perde essa, digamos assim, essa capacidade de absorção dos nutrientes, e ele mesmo degrada. Só que, quando ele degrada, ele não libera essas toxinas, porque ele já trabalhou isso aqui internamente, né? Já fez toda uma reação e tudo, processou, fez o metabolismo desses produtos, e, no que ele degrada, ele libera nutrientes para o rio. E aí, esses nutrientes já maturados, né, em uma outra forma de material orgânico, decanta, vai direto para o leito do rio. Sensacional. Não fica suspenso na coluna d'água, como material coloidal. Eu achei muito legal isso daqui. E agora sim, só para a gente concluir, já estamos caminhando para o final, eu queria assim, trazer uma reflexão. Eu não sou a dona da verdade, eu não sou a dona de todas as tecnologias, estou aqui mais para contribuir, né, com algumas reflexões. E a gente falou tanto, né, sobre observar a natureza e entrar em sintonia com essas ideias, com essas soluções, mas, ao mesmo tempo, parece que quanto mais a gente domina a tecnologia, umas ideias meio estranhas também vão surgindo, né? E aí, assim, coisas que não me parecem muito conectadas, pelo menos para mim, pode ser que eu esteja muito limitada ainda, mas a tal da árvore artificial parece um negócio estranho, né? Eu não sei se para vocês também. Agora, eu não entendo isso. Por que vamos produzir árvore artificial? Ah, porque ela capta carbono. Nossa! Bem-vindo ao planeta Terra. As árvores que a gente tem naturalmente também fazem isso muito melhor. E de graça ainda. Não preciso injetar energia elétrica para isso. Aí eu não sei, né? Às vezes a gente tem que ter cuidado também, porque tem algumas pesquisas que tem muito esse cunho comercial, né, e tudo. Então, não sei, é só um convite para a gente ficar atento. Quer dizer, nem tudo que é tecnológico necessariamente é tão bom. Então, temos que ter também um critério, né, de julgamento, de análise técnica, pelo menos, né, dar uma estudada antes.
Eu não sei, eu não sou especialista em árvores artificiais, não. Mas se tiver alguém que já tenha estudado bastante a respeito disso, eu até fico bem aberta, porque eu gostaria de conhecer um pouco mais, porque até onde eu já pesquisei, não vejo nenhuma vantagem em relação às árvores naturais. E eu não sei se vocês já ouviram falar da esfera de Dyson. Isso aqui é mais para o pessoal da astronomia. Quem gosta de astronomia, né, já ouviu falar. Mas assim, isso aqui me parece o ponto máximo do egoísmo humano. A esfera de Dyson, ela é uma hipótese, não é um projeto real, né? É uma hipótese de algumas correntes astronômicas, de tecnologias, né? Que tem assim na cabeça uma possibilidade. Bom, se a gente está passando por uma fase onde a gente precisa, para manter as nossas tecnologias, a gente precisa cada dia mais de energia. Está aí a própria inteligência artificial, o pico de energia que ela tem consumido é absurdo, né? E de água e energia, assim, nunca visto por nenhuma tecnologia. E aí o pessoal já começa a corrida. Qual vai ser a próxima fonte? Né? E aí já estão pensando, há alguns anos, já se discute sobre essa esfera de Dyson, que aí começaram a pensar assim, ó, toda a nossa energia do planeta Terra vem de um lugar, que é o quê? A luz solar, né? Então, a luz solar toca nas folhas da vegetação, vira açúcar, depois vai virando os processos, vai virando alimento e tal, e chega tudo que é produzido, no fim, vem da luz solar. Então, por que a gente não pega e capta a luz solar direto? Ah, mas já temos fontes, né, de captação de luz solar e tudo, temos as placas solares e tudo e tal. Não, mas a gente quer mais, as placas solares não têm tanto potencial. Bom, então vamos captar a energia direto do sol. Aí, existe essa hipótese de que poderíamos desenvolver uma tecnologia que, como se fosse assim, cercasse o Sol de placas solares para regular o quanto de energia seria dispersa para o planeta Terra e o quanto iria para os outros planetas. Ou seja, nós, já que descobrimos que a Terra não é o centro do universo, então vamos dominar o centro do sistema solar, pelo menos. Ou seja, ali, nessa esfera, ele poderia regular o quanto de energia iria para cada sistema, para cada planeta, e o quanto a gente poderia absorver. Isso, do meu ponto de vista, eu não sei, né? Acho que é muito a gente pensar só na gente mesmo, né? E penso que isso vai totalmente contra, né, a nossa profissão, a nossa ideia, né, a nossa pegada. Então, acho que saiu aqui a apresentação, já deu o horário, né? Tá bom. Eu achei que era o recado. Foi o sistema, está me traindo. Eu estou dentro do tempo ainda. Eu estou igual um gato escaldado. Mas finalizando já. Pode passar. Ih, caiu mesmo. Se você quiser clicar lá no último direto, aí depois você põe a apresentação. Foi porque eu comecei a falar contra as tecnologias aí. Parece que a IA já ouviu, revoltou contra mim. Aí, foi. Eu estou sendo boicotada. Alexa. Mas não tem problema. Se não der para continuar, eu encerro aqui mesmo. Aí, desde de manhã eu estou sentindo que estão tentando me boicotar. Aí, então, assim, é uma tecnologia enorme, um gasto de energia enorme. Para quê, afinal de contas? Para a gente consumir mais? Não sei, né? O Sol, ele alimenta todo um sistema, ele não alimenta só o planeta Terra. Então, qual o sentido da gente pensar em canalizar tudo para a gente?
Vocês acham mesmo que o sistema continuaria funcionando do mesmo jeito que funciona? Quer dizer, o planeta Terra ele não depende só do Sol, ele depende também dos outros planetas, de asteroides, de poeira cósmica, de um montão de coisa para funcionar como funciona. Pode passar. Ah, tá. Aí ali eu coloquei então uma frase, né? Vale refletir. Devemos então nos inspirar na natureza e não tentar superá-la. Você vê que aqui já parece uma tônica de como se a gente quisesse impor a nossa regra, colocar as nossas garras e dizer isso aqui é tudo meu. Eu acho que é muito diferente dessa relação assim da biomimética, né? Então, para encerrar, eu trouxe uma frase de um filósofo que eu admiro muito. Ele já não é mais vivo, mas é um filósofo que eu realmente tenho uma admiração enorme. Que ele diz assim, né? Brilhante é a natureza. E o ser humano, quando está alinhado com a vida, capta um pouco disso. Ou seja, a gente fica um pouco mais sensível para compreender nesses processos que estão aí o tempo todo, né, nos mostrando essa beleza da natureza. Muito obrigada.